Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel com vocês novamente, trazendo a palavra de Deus para abençoar a sua vida, e eu espero que essa palavra produza muitos frutos e aprofunde o seu relacionamento com Deus. Hoje, nessa época de Thanksgiving, o que eu tenho separado para vocês é o Salmo 106, e a gente vai ler só o versículo 1 e eu vou explicar o porquê depois. Mas se você tem uma Bíblia com você, abre no Salmo 106, versículo 1. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, ok? Salmo 106, verso 1. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Se você prestar atenção nesse versículo, esse versículo não aparece somente no Salmo 106, mas ele aparece por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia você vê o eco desse versículo dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando a gente fala dar graças ou agradecer, muitas vezes a gente não pensa no conceito, a gente passa muito por cima, o nosso conhecimento, o nosso entendimento é muito superficial, porque como é uma coisa muito corriqueira, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa rotina diária, muitas vezes a gente passa por cima e nem para pensar um pouco o que é agradecimento. E porque é uma coisa que a gente faz quase que automaticamente, a toda hora, a gente não reflete o que é agradecer a Deus, o que é gratidão. É importante a gente parar para pensar, porque como você vai ver depois, isso faz parte da vida do cristão, esse ato de dar graças a Deus. A questão é, por quê? Dar graças ao Senhor, ao contrário do que a gente pensa, é uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque quando a gente fala em agradecer, a gente está muito pensando naquele conceito de quando alguém faz um bem para você, você agradece por educação. Obrigado. Então, esse ato de agradecer, ao mesmo tempo como ele faz parte do cotidiano da nossa vida, como é uma coisa automática, ele também é uma coisa que a gente trata muito superficialmente. Por isso é muito importante hoje a gente parar para pensar e entender o que é agradecer a Deus. A gente conecta muito esse ato de agradecimento com as coisas que as pessoas fazem por nós. Se alguém abre a porta de um estabelecimento para nós, se a pessoa deixa a gente ir primeiro numa fila, ou se alguém faz uma gentileza, a gente agradece, a gente retribui aquela gentileza com um obrigado. Porém, dar graças ao Senhor, agradecer a Deus, a gratidão, como ela está descrita na Bíblia, é algo muito mais profundo, é algo muito mais importante. Por quê? Porque a ênfase da Bíblia não está somente na gentileza, no ato bom que Deus fez por nós, ou na bondade que Deus dispensou para nós, mas está relacionado numa coisa muito importante, que é o reconhecimento de quem Deus é. Para você poder agradecer a Deus, você primeiro precisa reconhecer que Deus tem um papel importante na nossa vida, tem um papel essencial na nossa vida. Então o ato de agradecimento começa com esse primeiro passo, esse primeiro reconhecimento de quem Deus é. Olha o que esse verso fala aqui. Deem graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. O Salmo, então, nesse versículo aqui, reconhece que a gratidão a Deus começa em quem Ele é. Deem graças ao Senhor. Por quê? Pelas coisas que Ele fez? Não, porque Ele, o ser de Deus, é bom. Esse reconhecimento de quem Deus é. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente para pensar nas coisas de Deus e no nosso agradecimento a Deus com relação às coisas que Ele fez. Mas a Bíblia foca na pessoa de Deus, quem Ele é. Por isso que a Bíblia começa falando: deem graças ao Senhor. Por exemplo, você agradece
aos seus pais, você agradece à sua esposa, você agradece ao seu marido, ao seu pai, à sua mãe. Por quê? Porque eles fazem coisas boas para você. Da mesma maneira que você agradece um amigo, da mesma maneira que você agradece uma amiga ou a um estranho que fez uma gentileza. Porém, na Bíblia é algo muito mais profundo. Você agradece pelo fato do quê? Da pessoa ser quem ela é. Você agradece simplesmente pelo fato da pessoa ser seu pai, da pessoa ser sua mãe, da pessoa ser seu esposo, sua esposa, da pessoa ser quem ela é. Então olha o que acontece aqui. A pessoa, ela não necessariamente significa que o agradecimento é baseado naquilo que a pessoa fez, mas em quem ela é, nesse reconhecimento desse relacionamento. É por isso que a Bíblia, então, ela está focando nisso, de que você foque não nos atos, mas primeiramente em quem Deus é na sua vida. Deem graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Senhor. Deu para perceber a diferença do foco e da ênfase aqui? E aí então ele vai mostrando as qualidades de Deus. Porque Ele é bom. Porque Deus não é mau. Ele não pode ser mau. Porque Deus é bom. Ele no íntimo do seu ser é bom. Deus é a bondade pura, expressada através do seu amor e da sua misericórdia. E aí a gente vai começar a entender que essa misericórdia é tão importante, porque o salmista então continua falando: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deu para entender aqui a diferença da ênfase aqui? Em nenhum momento o salmista coloca como primordial o fato de Deus ter derramado prosperidade sobre a vida dele. Em nenhum momento aqui nesse versículo o salmista começa esse ato de ação de graças para Deus pelo fato de Deus ter dado a vitória sobre os inimigos. Não. O meu agradecimento, o agradecimento do salmista não é baseado nisso, mas é primeiramente e exclusivamente baseado nesse relacionamento na pessoa de Deus. Eu reconheço quem Deus é. Ele é o Senhor. E é por isso que eu dou graça. Primeiramente porque eu tenho esse relacionamento com Ele. E eu o conheço. Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. É por isso então que esse salmo, esse versículo especialmente aqui, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ele está em toda a Escritura, aparecendo aqui, ali, sempre martelando nas nossas mentes, inculcando em nossos corações esse ato de agradecimento a Deus, esse reconhecimento da pessoa de Deus, da autoridade e do ser de Deus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando a gente agradece a Deus, a gente não agradece a Deus pelas coisas que Ele faz, mas a gente agradece a Deus primeiro e exclusivamente por quem Ele é e por causa desse relacionamento que nós temos com Ele. Agora, você vai me perguntar assim: puxa vida, mas como é que é isso? Me fala um pouquinho mais. Como é que a Bíblia coloca isso nas nossas vidas assim de uma maneira mais clara, de uma maneira mais plena? Olha que interessante aqui. Quando você abre a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, olha o que a Bíblia fala. Olha que interessante aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então, se você tiver a sua Bíblia com você, abre aí em 1 Tessalonicenses. E aí você vai ver como é que Paulo entendeu o papel do agradecimento na vida do cristão. Vamos abrir então? Vamos abrir então aqui na nossa Bíblia? Olha o que ele fala. E abre nos versículos 16, 17 e 18, que aí você vai ter um entendimento melhor do que a palavra de Deus fala. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, ó. E aí a gente vai poder ver junto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E o que eu gostaria que a gente lesse agora, então, é o versículos 16
até o versículo 18. Olha que a palavra de Deus fala, olha que interessante. Aqui é o apóstolo Paulo falando para os cristãos em Tessalônica. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Aqui ele está dando algumas exortações, alguns conselhos finais para os cristãos. Mas olha o que ele fala aqui. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então Paulo entendia que para você demonstrar para as pessoas que você é um cristão, existem algumas coisas importantes. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Paulo entendia que essas qualidades mostravam para as pessoas que os cristãos eram diferentes. Isso era parte do testemunho. Estejam sempre alegres, orem sem parar. Então, olha o que Paulo fala aqui, vamos prestar atenção. Que vocês devem estar sempre alegres, sempre contentes, que vocês devem orar sempre, porque isso faz parte da sua vida como cristão. Quando as pessoas olham para vocês e eles querem achar alguma marca de cristianismo na sua vida, eles vão olhar quando vocês estão alegres, quando vocês oram. Deu para entender isso? Mas olha o que ele também coloca nesse pacote aí de como as pessoas entenderiam que nós somos cristãos. Em tudo deem graças. E aqui ele não faz uma exortação simples. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Ele vai explicar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então Paulo aqui entendia que o ato de dar graças fazia parte do testemunho cristão. E esse dar graças é tão importante como a oração, como estar alegre. É tão importante por quê? Porque é a vontade de Deus para nós cristãos em Cristo Jesus. Amados, às vezes a gente pensa que agradecer a Deus, obrigado Deus, é apenas um obrigado quando a gente agradece uma gentileza. Mas isso não é algo, a gente não está apenas retribuindo uma gentileza que Deus fez para nós. Quando a gente agradece, quando a gente fala obrigado Deus, a gente está reconhecendo o papel de Deus nas nossas vidas. Acima de tudo, a gente agradece por um relacionamento que nós temos. Esse relacionamento que é baseado não nas coisas que Deus faz por nós, mas é baseado nesse reconhecimento da presença de Deus, da vida que Deus nos deu através de Cristo Jesus, dessa nova vida que nós temos através da cruz de Cristo. É esse reconhecimento que nos motiva a agradecer a Deus. Então não é baseado nas circunstâncias, se temos prosperidade ou não, se nós temos bênçãos ou não. Porque a bênção maior nós já temos através de Cristo Jesus, através da graça demonstrada na cruz, que é esse relacionamento. O fato de eu falar, Deus, muito obrigado, já abre uma porta de bênçãos na nossa vida. Qual que é? A vida eterna, a segurança da vida eterna que nós temos através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Esse perdão completo dos pecados. Então, quando a gente agradece a Deus, quando o cristão verdadeiro, ele agradece a Deus, por isso que a Bíblia fala que é um render de graças, é um dar ação de graças, é um agradecer que vem do íntimo do coração, é quase que um culto que você presta a Deus, quando você agradece, quando você dá graças a Ele. E é por isso, então, que a Bíblia, ela demonstra esse agradecimento conectado com a pessoa de Deus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Paulo entendia isso tão importante, tão claro na vida, que no final da carta dele para a igreja lá em Tessalônica, ele fala, olha, continuem testemunhando a vida cristã de maneira poderosa como vocês têm feito. Então, estejam sempre contentes, estejam sempre alegres, orem sem cessar e juntamente com isso, deem graças em todo o tempo, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amados,
Ação de graças não é só uma vez por ano, mas é todo dia na vida do cristão. O dar graças não é apenas uma gentileza que você retribui, mas é algo que vem do seu coração. É quase um culto que você oferece para Deus, reconhecendo o papel de Deus na sua vida e quem Ele é. É reconhecer a soberania de Deus e reconhecer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E sobre nós, aqueles que invocam o nome de Cristo, a misericórdia e a graça de Deus estão sobre nós. Então hoje, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: se você nunca parou para pensar no seu relacionamento com Deus, nessa época de ação de graças, eu gostaria que você refletisse um pouco. Você já agradeceu a Deus do fundo do seu coração por quem Ele é na sua vida? Não apenas o benfeitor das coisas que você tem conquistado, mas realmente por quem Ele é. Lembrem-se de Jó. Quando ele perdeu todas as coisas, a palavra de Deus fala que em nenhum momento ele amaldiçoou Deus. Ele negou Deus. Em nenhum momento. Porque ele reconhecia quem Deus é. Se você tem dúvidas nesse seu reconhecimento de quem Deus é, isso está conectado com a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Se você crê em Deus, mas você não crê em Jesus Cristo, então você ainda não conhece a Deus. Porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é Deus. E em Deus nós temos a expressão exata do ser de Deus. Você deve entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você deve orar a Deus reconhecendo que você é um pecador, que em você mesmo você não tem jeito de se salvar. Você não consegue perdoar os seus pecados, você não consegue apagar os seus pecados. Somente quando você reconhece que Jesus Cristo é Deus, que Ele teve que morrer na cruz pelos seus pecados, que através do sacrifício da cruz você tem completo perdão dos pecados. Para isso você deve somente crer que Jesus Cristo é Deus, que na cruz Ele estava sendo sacrificado pelos seus pecados, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E da mesma maneira que Ele ressuscitou ao terceiro dia, você, em Cristo Jesus, há de ressuscitar dos mortos, quando Jesus Cristo voltar para resgatar a sua igreja. Agora, para você que tem um relacionamento vivo, firme com Jesus Cristo, a exortação é que você continue demonstrando o seu testemunho fiel a Cristo, nesse ato contínuo de agradecer a Deus. Agradeça, agradeça. Ainda que as figueiras estejam secas, ainda que as árvores não deem frutos, ainda que não existam motivos de agradecimento, ainda há um motivo, e esse motivo é suficiente. O Senhor é Deus. Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Que você seja aí abençoado através dessa palavra, que essa palavra frutifique na sua vida, e que você possa ter um relacionamento mais profundo com Deus. Fique com Deus, a gente se vê aí num próximo vídeo. Fica aqui então um abraço apertado do Teacher no seu coração, e a gente se vê então num vídeo, ok? No próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal, fique com Deus, Deus abençoe vocês.